Setúbal Bay International Swim Marathon, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem, uma jornada de águas abertas em Setúbal, na mítica praia do Parque Urbano de Albarquel, uma jornada que contou no período da manhã com uma prova aberta de 1,5 km, que para já vamos acompanhar na reportagem. Aí está Soraya Ribeiro, ela que esteve em grande evidência nesta competição. 1,5 km para a prova aberta de Setúbal. Esta é uma prova nova para a Federação, uma prova nova no sentido em que as provas normalmente eram obrigadas a seguir o regulamento FINA, um regulamento bastante complexo, e neste momento a FINA percebeu-se que estava a perder aqui muitos nadadores. Uma forma de potenciar a prática e a promoção desta modalidade. Exatamente. Mesmo assim, vamos poder pegar em muitos nadadores que não estavam habituados a participar e que não podiam, e as organizações afastavam-se da Federação para organizar este tipo de provas, e assim podem agarrar nos nadadores praticantes comuns que participam 3, 4 vezes e com facilidade conseguem participar nestas distâncias. E também a distância justamente tem esse foco, apenas 1,5 km, para Exatamente. que muitos possam participar. Exatamente. Com esta distância, um nadador regular consegue fazer esta distância, mesmo com esta corrente e com estas ondas, que são bastante complicadas, mas consegue com facilidade cumprir a distância. Estamos a acompanhar a primeira prova do programa da edição de 2014 da Setúbal Bay International Swim Marathon. A prova de elite já lá vamos, para já ainda a prova de 1,5 km, onde vamos ter no setor masculino vantagem para Cláudio Pinheiro, um nadador da SFUAP, com um registro de 20 minutos 10. Depois de Montemoro Novo, o João Serra, e novamente da SFUAP, na terceira posição, o Afonso Queiroga. Quanto ao setor feminino, primeira posição para a Soraya Ribeiro da GES Passos, que registou para o 1,5 km 21 minutos certos, e depois duas atletas da SFUAP, Helena Carvalho e também Marina Sequeira. Vamos para a reportagem, numa altura em que os nadadores já vêm para a terra. Vamos para a reportagem para ouvir aqui os vencedores desta prova de promoção. Este ano a água estava boa, estava mais à minha temperatura, está a ronda aos 19 graus, apanhámos um bocado de ondas no início, mas consegui controlar bem a prova e chegar bem forte no fim. Ou seja, alcanças aqui o objetivo, a vitória depois de um terceiro lugar, não é? Sim, exato. O meu objetivo era ficar bem classificado nesta prova, talvez chegar ao pódio e mesmo ao primeiro lugar, era esse mesmo o meu objetivo. A prova aberta foi uma prova muito bem conseguida, já estava à espera, já conheço este mar, estávamos à espera de uma água um pouco fria e com alguma ondulação. A prova correu bem, apesar de ter partido mal, tentei ir com o pelotão da frente, que já é o normal, e claro, no último os rapazes sobressaem e tento sempre segui-los de maneira a ficar no melhor lugar possível. E também presente nesta prova de promoção esteve um autêntico mito das travessias. Estamos a falar de António Besson Basto, uma referência, obviamente, do Sport Algés e da Fundo. Foi 81º classificado aqui nesta prova de promoção, entre 138 participantes. Olha, foi reviver o passado. Eu ganhei aqui várias provas e gosto sempre de vir aqui nadar, que acho que isto tem umas condições para fazer esta prova, que vai haver a prova internacional. E eu vim aqui mais de manutenção e de marcar pontos para uma taça que se está a disputar e que o Algés está empenhado em ganhar, e então vim fazer um treino que para a semana que vem é os campeonatos nacionais. Isto, como este ano não tenho treinado muito, aproveitei para fazer aqui, rolar um bocadinho, e pronto, e porque tenho apostado muito na minha vida, que é a apanha do percebo. E esta semana foi dura, e a semana passada também tenho tido pouco tempo para treinar. Agora, isto para mim foi um prazer vir a fazer a prova. Vinha mais a pensar o que isto era antigamente e o que isto é agora. E acho que as águas estavam ótimas, estava uma temperatura, foi um dia espetacular e deu muito prazer fazer esta prova. E também presente nesta prova de promoção esteve outra referência do Algés, José Marreiros, no momento da chegada. A prova de que a natação é efetivamente para todos. O desporto não escolhe idades, não escolhe sexos, nem escolhe pessoas, escolhe pessoas no geral. E quem é preciso é a gente ter força de vontade de fazer. E eu gosto muito disto, ando cá há muitos anos
e isto é tudo uma rapaziada fixe e eu gosto de estar com eles e eles gostam de estar comigo. E assim foi a primeira prova do programa desta Setúbal Bay International Swim Marathon. E vamos já para a elite, a prova principal. Aqui temos a distância de 10 km que podemos comparar com a maratona do atletismo. De resto, aí está a designação maratona nas águas abertas. Exatamente, esta prova, a prova 10 km, tem a duração normalmente de cerca de 2 horas, o que equivale à distância da maratona no atletismo. E é uma prova bastante dura, é uma prova que tem sempre as variáveis do tipo de pista que nós teremos para nadar, portanto poderá ser no mar, rio, barragem, poderá ter corrente, ondas, uma série de variabilidades. Aqui neste caso é uma das provas mais duras do circuito mundial. É uma prova onde existe muita corrente, existe uma ondulação forte quase sempre e a temperatura da água também é um fator predominante. E aqui está o momento para a partida do setor masculino. Setúbal Bay International Swim Marathon é a terceira etapa da Taça do Mundo de Águas Abertas de 2014 e a única que no circuito é realizada em solo europeu. Exatamente. Muitas das potências europeias que já organizaram etapas têm fugido um bocadinho à organização. Nós, em Portugal, renovamos agora a organização desta prova até 2017, portanto, durante este ano mais 3, durante 4 anos, e é a única prova que se organiza em solo europeu. As outras existe uma prova que já foi na Argentina, já foi uma no México e esta é em Portugal. As próximas serão realizadas no Canadá e na China. São os instantes iniciais da prova masculina. Aqui temos a distância de 10 km e 4 portugueses. Hugo Ribeiro, Vasco Gaspar, Tiago Oliveira e também Alexandre Coutinho. Sim, temos uma seleção renovada. O Arseni, desde que deixou nadar, agora surge a necessidade de obtermos novos valores para a natação. Aqui o Hugo Ribeiro é um nadador bastante experiente, já nadou inúmeras vezes aqui em Setúbal e sempre com bons resultados. É um nadador que aguenta bem a água fria, que aguenta bem as ondas. Temos também o Vasco Gaspar, que é um excelente nadador, obteve o ano passado nos 5 km no Mundial a 14ª posição, mas que sofre um bocadinho mais com as condições do frio, principalmente com as condições de frio. Temos ainda os nadadores Alexandre Coutinho, que é um nadador jovem, um nadador que nadou as primeiras vezes os 10 km há muito pouco tempo e que está agora a iniciar a sua carreira na longa distância. Seguido de Tiago Oliveira, que é um nadador do Leixões, também bastante forte, mas que está agora também a começar a sua atividade nos 10 km. E atento à prova estava também o olímpico 4 vezes nos Jogos, Simão Morgado. Como se sabe, nunca foi muito chegado às águas abertas. Não, até quando era miúdo, até, sei lá, os meus 16, 18 anos, ainda fiz umas provas mais em barragens, em água do mar. Eu sou muito friorento e então fiz umas provas, correram bem na altura, mas abandonei rapidamente. De toda a maneira, como é que é para o nadador ter que estar de fora, não é? Não poder participar? Sim, nós nadadores gostamos, às vezes o pior nem é as coisas correrem mal, às vezes o pior é não poder ir lá, saltar para a água e dar o nosso melhor. Este ano eu decidi parar, já estou com alguma idade, tenho 35 anos, já tenho um percurso bastante vasto na natação e decidi parar, talvez para o ano ainda volte, decidi investir noutras coisas, mas dou muito crédito a esta malta que se manda para a água. Fazer 10 km em águas abertas é impressionante. E nesta altura preparavam-se já também para entrar na água as nadadoras que vão fazer a prova feminina, também aqui a distância de 10 km, o momento da partida. Recordamos que esta 7ª edição da Setúbal Bay foi a mais forte em termos dos inscritos aqui presentes, não é? É uma prova bastante forte, contamos com 7 atletas que estiveram medalhados nos últimos Jogos Olímpicos e Mundiais, portanto é uma prova com uma qualidade muito forte. Aliás, é a prova mais forte das taças do mundo todas que já acolhemos aqui em Setúbal. E vamos fazer nova passagem pela zona VIP desta Setúbal Bay para escutarmos aqui a campeã olímpica da maratona em Seul 88, aí em estrada. Estamos a falar obviamente de Rosa Mota, que todos os anos
faz questão de acompanhar esta Setúbal Bay International Swim Marathon. Vamos escutar Rosa Mota. Isto é uma prova muito difícil, quer dizer, é diferente da estrada. Tenho muito respeito por eles, principalmente porque eles têm o problema da temperatura da água, depois do vento, arrefecem, ficam gelados e depois saem às vezes num estado, como ser hoje, a tremer, que mete um bocado de impressão, com um tempo tão agradável que está cá fora para nós. Mas é uma prova muito interessante e fico orgulhosa de termos esta prova em Setúbal já ao longo de vários anos e acho que isto é para continuar. Estamos de regresso à prova masculina, aqui uma fantástica imagem aérea que dá uma nota impressionante do líder da prova, nesta altura, em relação ao resto do grupo. O grego Spiridon Giannotis foi a sensação durante quase toda a prova. Ele foi sempre para a frente, lançou-se para a frente desde o início da prova, fez uma prova bastante rápida e desde o início tomou a dianteira da prova, sempre num ritmo fortíssimo. Houve uma altura que contámos as braçadas, era cerca de 90 braçadas por minuto, que é um ritmo estonteante e, como aqui podem comprovar, ele vinha lançadíssimo, quis tentar garantir o primeiro lugar da prova desde a primeira braçada. Mas pagou caro no fim, como vamos ter a oportunidade de ver mais adiante na reportagem. É a frente da competição masculina, Spiridon à parte, continuava tudo em bloco. Um grupo bastante compacto, ainda a estudarem-se uns aos outros, a perceberem o seu lugar na prova, até mesmo para alguns isto serve de um pequeno aquecimento. Temos aqui na imagem Vasco Gaspar, bastante confortável nesta fase. Temos também ali, como se pode observar, o Tiago Oliveira, também ainda bem confortável no grupo da frente. Este início da prova é bastante calminho. E vamos voltar à zona VIP da competição para ouvir Miguel Arrobas, um apaixonado, confesso, das travessias. Ver isto fora é outra coisa, dá sempre uma vontade de entrar e ir acompanhar, embora saibamos que já é preciso muito treino para acompanhar isto. Sabemos que isto é uma prova de uma exigência brutal, provavelmente das maiores. Daí também eu acho que é uma prova que atrai tantos e foi uma prova disputadíssima. E agora vamos espreitar também o que se passa na frente feminina da competição. Aqui ninguém foi para a frente e temos neste momento um retrato daquilo que aconteceu ao longo de toda a prova. Sempre ali, a liderança muito discutida, ninguém quis arriscar. Exatamente, uma liderança bastante repartida. Temos aqui no grupo da frente as italianas e as brasileiras, aliás, brasileiras que são campeã e vice-campeã do mundo, neste caso, e pela ordem correta, a Poliana Okimoto e a Ana Marcela Cunha, atletas que estão no topo do circuito mundial de taças do mundo também. E quanto às portuguesas, tínhamos em prova 3 nadadoras, Angélica André, Flor Bela Machado e também Vânia Neves. Sim, são nadadoras jovens. A Angélica André é uma nadadora bastante forte em piscina, que nas últimas 2 épocas começou a fazer a transição também para provas de águas abertas, bem como Flor Bela Machado, que mostram grande apetência para as provas de fundo. Ainda a nadadora Vânia Neves, que apesar de ser a mais velha delas todas, é a que só nesta última época fez esta transição mais a sério para as provas de águas abertas. Numa altura em que fazemos aqui nova viragem na reportagem do setor feminino, regressamos ao setor masculino, onde o grego Spiridon Giannotis continuava com um ritmo avassalador. Posso adiantar que aos 5 km da prova ele levava cerca de 2 minutos e 10 de avanço sobre o resto do pelotão, algo que na altura fazia prever que seria ele o vencedor da prova, embora fosse no pelotão de perseguição nadadores fortíssimos como Tomás Lourdes, Alain do Carmo, Gerard Porte, que acabou por ser o vencedor da prova, e nesta altura antevia-se um final de prova fortíssimo por parte do pelotão. Neste momento tínhamos ainda Hugo Ribeiro aqui na luta com os nadadores da frente, o nadador italiano que fazia uma perseguição fortíssima ao nadador Spiridon, bem como Thomas Allen, o nadador inglês, que era o segundo do grupo de perseguição, nadador que ganhou a última etapa em Cancún, no México, nestas taças do mundo. Portanto, antevia-se mesmo uma final de prova bastante fortíssima, que poderia partir o grupo e dificultar muito a vida aos atletas. E o grego lá vai, sozinho. Muito forte ainda nesta altura, se bem que não tarda nada, vamos assistir a uma quebra bastante grande. Mas estamos a falar de um nadador que é campeão do mundo em Barcelona,
na última época, um nadador que está a treinar agora para o Campeonato da Europa. E aqui temos Vânia Neves, nadadora portuguesa, que está a ser dobrada pelos nadadores rapazes que partiram ligeiramente à frente. É uma altura complicada em que ela vê nadadores a passarem por ela a uma velocidade muito forte e posso dizer também que nesta prova, a meio da prova, com a mudança da maré, a água desceu cerca de 2 graus, o que dificultou muito a parte final da prova. Atletas estas, Vânia Neves e Florbela Machado, portuguesas, que viriam a desistir devido ao frio que se fazia sentir na altura. E aqui o abastecimento novamente da frente da prova, onde tínhamos uma nadadora australiana a rebocar o grupo, perseguida de perto pelas 2 brasileiras que tentavam poupar esforços na cola das nadadoras por forma a atacarem no fim. E, como podemos observar, ela não realizou abastecimento para poder fugir do grupo. Temos agora aqui novamente a prova masculina que estava a começar a aumentar fortemente o ritmo. Já se vê o alongamento do pelotão por forma a perseguir o nadador Spiridon, que nesta fase da prova já se podia notar alguma diferença no ritmo da braçada. Estava extremamente cansado e a começar a passar sérias dificuldades. Ele que, recordamos, chegou a ter cerca de 200 metros de vantagem, o que é impressionante numa prova destas, mas agora começa a pagar a fatura. É uma fatura que já se esperava, é aqui exatamente o momento em que ele é dobrado, tenta esticar um pouco os braços, mas os nadadores passam por ele a uma velocidade estonteante, e aqui sim percebe-se que mesmo um nadador campeão do mundo, por não adotar a tática certa, pode sofrer as consequências na pele. Temos aqui um nadador muito experiente, muito forte, que é o Thomas Lourdes, como eu já referi. É o nadador mais medalhado em águas abertas de sempre na natação mundial, muitas vezes campeão do mundo de 5 km, 10, campeão da Europa inúmeras vezes e medalhado nas 2 edições dos Jogos Olímpicos. O Spiridon é absorvido pelo pelotão, vai desistir, não tarda nada, depois de um início impressionante. Regressamos à competição feminina. Aí está a melhor portuguesa em prova, Angélica André. A Angélica André manteve-se muito bem no grupo, até cerca das últimas 2 voltas, e aí sim, quando atacaram em força as nadadoras da frente, o grupo esticou e aí sim começou a ver-se algumas diferenças de ritmo nas várias nadadoras que acompanhavam o pelotão. Novamente aqui à frente da prova, quando temos o nadador australiano que começava a procurar a frente da prova, bem como os 2 nadadores alemães, Christian Reikar e Thomas Lourdes, sempre a perseguirem a frente do pelotão. Emocionante esta chegada, como vamos assistir agora. Muito, muito emocionante. Foi uma luta tremenda entre os nadadores da frente. Isto são ritmos extremamente rápidos que eles atingem no final da prova. No final de uma prova de 2 horas, eles conseguem acabar com ritmos estonteantes. Yarrow Deporte da Austrália, o primeiro a tocar a placa, como vamos ver a seguir, com 1h52.06. Depois o brasileiro Alan do Carmo com 1h52.07 e o alemão Thomas Lourdes, o terceiro com 1h52.07. It was tough race today. Really tricky conditions with the chop and the currents, but yeah, it was a good race. Tough, but good. E quanto aos portugueses, 20º lugar para Hugo Ribeiro, 31º para Tiago Oliveira, 34º para Vasco Gaspar. Alexandre Coutinho foi obrigado a desistir. Foi uma prova muito dura desde o início ao fim, com um ritmo bastante forte, imenso contacto físico, e para a primeira experiência a nível internacional desta época, acho que foi um bom resultado. Segue-se o Campeonato da Europa como grande objetivo da temporada. Este resultado de alguma forma causa alguma preocupação à tua prestação no europeu? Com que atitude é que vais para o Campeonato da Europa? Eu penso que foi um bom indicador, porque tendo sido a primeira prova de nível internacional que fizemos este ano, acho que foi um bom indicador porque não fiquei muito longe do grupo da frente e acabei por, nas primeiras 4 voltas, estar sempre com o grupo da frente. Acho que acabou por ser um bom indicador para o futuro. Terminada a prova masculina, vamos agora para a conclusão da prova feminina.
Temos aqui as nadadoras brasileiras na frente da prova, mais uma vez. Ana Marcela Cunha a tentar distanciar-se para não ter que procurar o sprint final para garantir a vitória, numa fase em que tinha aqui na perseguição a sua companheira de equipa, Poliana Okimoto. Nadadoras que não vão estar presentes no europeu, pois é somente para nadadores europeus. Prova esta que vai contar com alguns nadadores portugueses que ainda não estão selecionados, mas que esta prova vai ter alguma influência para a sua seleção. Chegada também impressionante no setor feminino. A primeira classificada acaba por ser Ana Marcela Cunha, do Brasil, com 2 horas 3:52. Outra brasileira na segunda posição, Poliana Okimoto, com 2 horas 3:54. E Martina Grimaldi, de Itália, a terceira, com 2 horas 4:00. O fecho da prova feminina. Pô, eu me senti muito bem. As 2 primeiras voltas eu fiz ali na frente, segurando um pouco o pelotão. A terceira e a quarta eu fiquei um pouco mais atrás ali, na terceira fileira, segurando mais o pessoal, descansando um pouco. E aí na quinta e na sexta volta eu fui para frente para ficar nessa liderança aí até o final. E dupla Brasil hoje, não é? No pódio. Eu acho que não é para menos. A gente foi em Barcelona ano passado, primeira e segunda dos 10, então a gente tem segurado aí essa posição do Brasil. A gente sabe que é difícil, né? Mas graças a Deus a gente está conseguindo manter essa liderança do Brasil nos 10 km. Quanto às portuguesas, 29ª posição para a Angélica André, desistiram a Flor Bela Machado e também a Vânia Neves. Senti-me bastante bem na prova, ali no início até à quarta volta. Quinta volta já foi um bocado duro e a sexta foi ainda mais, mas lutei até ao fim, sempre com muita atitude, muita motivação até chegar ao fim da prova. E vamos para o balanço da prestação portuguesa na etapa de Setúbal da Taça do Mundo de Águas Abertas com o diretor técnico nacional José Manuel Borges. Esta acabaria por ser a primeira competição internacional da época para os nadadores portugueses. Foi difícil, era difícil por causa das condições do próprio local, era difícil pela enorme competitividade com que à partida sabíamos e contávamos, e é esta competitividade que precisamos de enfrentar muitas vezes, e também era difícil porque esta foi a primeira competição internacional que a seleção fez na presente época, ou seja, desde o Mundial disputado em julho ano passado. E, portanto, como é evidente, não se consegue preparar estas competições a treinar na piscina ou a competir nos campeonatos nacionais portanto, tudo isso foram dificuldades, não são desculpas, porque eu acho que nenhum deles precisa de desculpas. Houve, como eu digo, 2 bons resultados, 2 resultados sólidos, estavam cá os melhores do mundo, andamos com eles, ganhamos alguns dos melhores do mundo, e houve alguns resultados menos conseguidos, fruto de diversas circunstâncias, entre as quais aquelas que apontei. Faço um balanço muito positivo, esta que é a 7ª edição, acho que é um balanço excepcional, esta que também é a única etapa da Taça do Mundo que se realiza na Europa, e esta também que é uma parceria excepcional entre a Câmara Municipal de Setúbal e a equipa excepcional de trabalho, como vocês puderam comprovar e confirmar, fez um trabalho inexcedível com a Federação Portuguesa de Natação no âmbito desta organização, e este ano incrementada ainda com uma prova alternativa que é a prova para populares que se realizou de manhã e que contou nesta primeira edição já com 200 participantes. Isto parece um espelho, é um rio magnífico, de vez em quando brindado com os nossos roazes corvineiros, os mais designadamente conhecidos por golfinhos, e portanto com condições excelentes. Eu acho que também o município os recebe muito bem, as gentes de Setúbal são gentes muito afáveis, que têm muita alegria e muito prazer em receber aqui tantas representações e em receber os portugueses, como é óbvio, não é? E assim foi a etapa de Setúbal da Taça do Mundo de Águas Abertas, a única etapa europeia da competição.